na faixa seguinte, que é Stalingrado, você faz todo um relato da Batalha de Stalingrado, que foi crucial para a derrota do nacionalsocialismo ali na Europa, na Segunda Guerra. E você faz uma opção que é anticomercial, não é, Carlos? Fazer uma letra em que você faz ali um relato, uma crônica de tudo que aconteceu. Cara, Então eu isso é queria. minha cara. Ó, a última gravadora que eu tive, o dono falou para mim: você não vende disco, você é anticomercial, mesmo para um ambiente de metal. Aí eu falei, mas disso eu estou cansado de saber. Então, eu falando isso, o que quer dizer? Que as outras bandas são comerciais, todas, seja de black metal, de música extrema, de hard rock, de certa forma, sim. Então, a gente tem que parar com esse mito, que é um mito enganoso, que o comercial é só o sertanejo, que é o pagode. Isso não existe. Comercial é tudo aquilo que você preenche um desejo de um público específico. Né? Você vai desenhar quadrinho para a Marvel. A Marvel vai pedir daquele jeito e vai ter que ser daquele jeito. Você não pode mijar fora do pinico, entendeu? Não está aberto para você fazer esse tipo de experiência. Stalingrado é o seguinte, olha que coisa. Eu não mostrei esse caderno, a capa do caderno, o adesivo, que era o adesivo da eleição de 2011 ou 2010, que aí assumiu o cargo em 2011, não lembro mais, mas acho que foi 2010. Teve a conexão com o pôster. Você já parou para pensar uma coisa curiosa? Esse disco foi relançado agora em 2012. Está tendo uma conexão com a invasão da Ucrânia. Eu te juro que eu não tinha pensado nisso antes, não. Assim, eu falava, pô, mas que coisa curiosa, faz um período de 10 anos eu fiz num contexto visando a Segunda Guerra Mundial. Mas é óbvio que tem uma subleitura. Como no Antes do Fim eu usei o nazismo para falar da ditadura brasileira, esse disco inteiro já está falando do governo da Dilma Rousseff, da conspiração que havia para derrubá-la desde o dia 1. Não importa se ela fizesse governo bom, governo ruim, ia ser derrubada por milhões de motivos, misoginia e por ela ter uma preponderância de um poder, e a outra que é mais curiosa que eu vou falar para você, por ela ser uma pessoa inteligente. Entendeu? Porque quando você é uma pessoa inteligente, você comete erros igual qualquer ser humano. Porém, você tem um discernimento de entender qual é o objetivo das pessoas que tentam te dar uma tesourada e uma pernada. Tanto que eu uso uma resposta da Dilma, que ela foi inquirida por um parlamentar da oposição que disse que ela cobertava terrorista. E ela já estava com câncer. E eu uso essa resposta dela. Ela fala que quando você está num grupo, você não entrega seus companheiros, e que eles tinham noção do que eles estavam fazendo, que eles queriam o bem do país. Então, Stalingrado é o quê? É uma descrição da batalha com o nome dos personagens, só que, pense bem, o poder dominante daquele período era o nazismo. Hoje em dia, quando o Putin invade a Ucrânia, ele usa como argumento que ele quer desnazificar a Ucrânia. Isso não é totalmente verdade, mas não é totalmente mentira, não. Porque, inclusive, há nazistas na Rússia, assim como há nazistas nos Estados Unidos e em todos os países que estão boicotando a Rússia no momento. Então, eu diria para você assim, o formato da música é um hardcore, só que ele é intercalado em pedaços como quase se fosse um hardcore progressivo. Ele muda de andamento, muda de tom, e o que você vê que é mais característico dessa fase da Dorsal, do 2012 até o pandemia? Eu sou muito mais interpretativo quando eu vou cantar a música. Eu interpreto igual um ator. Porque antes, ou você cantava, ou eu falava, ou grunhia, ou fazia voz gutural, ou dava agudo. Então, eu estava dentro mais de um formato, apesar de sempre puxar para esse lado da vocalização brasileira, acentos da nossa tonacidade. Você vai ver que a música é totalmente fora de padrão.
ela não tem um padrão comum. Você nunca ouviu uma coisa parecida. É hardcore finlandês, às vezes é o hardcore brasileiro do final dos anos 70, às vezes não é nada ao mesmo tempo. E tem pequenas citações. Por exemplo, quando chega no solo de guitarra, ele é um pouco emulado de solos de guitarra do hardcore finlandês dos anos 70 e também se conecta ao Bomber do Motorhead, que é uma citação à Inglaterra quando estava sendo bombardeada pelos nazistas. Então, o solo de guitarra é um bend, uma puxada de guitarra para emular a bomba caindo e sirene, né? Sirene de alerta para as pessoas irem para o subsolo. E como essa música se conecta aos dias de hoje. É impressionante, que é como se fosse manter visão, entendeu? Manter visão há 10 anos do que poderia acontecer de novo 10 anos depois. É interessante você falar, porque tem uns momentos, aquele que você fala, meu Deus, tal, é a interpretação da coisa, né? A bateria, tá, 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 parece que você tá ali. A ideia é passar essa impressão de um campo de Tiroteio. batalha, né? Exato. É interessante, tem toda essa teatralidade na música. E a letra vai naquele estilo que você, se é possível eu fazer essa comparação, naquele estilo que você usou em inglês no Searching for the Light. Você vai citando uma história, parece que você está lendo um livro, mas interpretando com o sentimento que a situação pede e descrevendo aquele fato todo, citando nomes, tal. Muito interessante mesmo.